Aqui agora com o grego, com a Cremilda, a professora Juliana Ragusa e a Maria Cristina. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tá frio no corredor? Bom, começar agradecendo o Kael pelo convite, né, a Isabela que entrou em contato comigo. Eu já participei algumas vezes dessa semana de habilitações. Aliás, quem quiser, digamos assim, ver se tem algum assunto que não foi coberto aqui, que pode estar abordado, né, sobre o grego, tem um vídeo, a propaganda do Kael agora, tem um vídeo, né, que o YouTube gravou, quer dizer, o Kael gravou e colocou no YouTube, da minha participação em 2017. Então, enfim, se eu deixar de falar alguma coisa aqui, se alguém quiser mais elementos, talvez possa buscar ali, é fácil de encontrar, né? A ideia hoje é de que eu fale um pouco do curso do grego, né, de grego, e com a participação da Maria Cristina, que é caloura do grego, né, tá no primeiro ano, e a Cremilda, que está se formando esse ano, né? Ainda bem. Tem sempre esse gesto assim. Enfim, está chegando ao fim dessa primeira etapa da jornada na graduação. Como eu tenho dessa vez duas alunas aqui para me amparar, então eu vou deixar, enfim, o espaço para que elas falem, né? Mas eu acho que eu poderia começar dizendo que a habilitação em grego, é uma habilitação em que vocês, né, como nas demais, que lidam com uma língua, né, estrangeira, vocês têm um curso que é o tempo todo literatura e língua. Então, nesse sentido, tem uma primeira diferença para os demais cursos que envolvem uma língua estrangeira, ao fato de que no grego, em vez de ver língua primeiro e depois começar a ver literatura, vocês vão ver sempre as duas coisas ao mesmo tempo, né? A Cris fez um slide, depois a gente mostra para vocês como é que o bacharelado se organiza. Mas, basicamente, né, é um curso em que vocês vão ter a oportunidade de trabalhar o tempo todo com língua e literatura, né? E a partir, como é que funciona isso? Vocês têm os cursos de língua, né, vão língua 1 até o 8. Né? Então, é uma formação em 4 anos de grego, né, como nos outros casos. E depois, língua 1, língua 2, língua 3, são basicamente os cursos em que vocês vão adquirir o conhecimento assim, básico, necessário da gramática grega e, portanto, do uso do grego. A partir do semestre em que vocês entram em grego 4, vocês começam a lidar com a língua mais correntemente na tarefa da tradução. Uma das perguntas ou dos comentários que às vezes os alunos me fazem, e de fato recentemente, né, me foi feito esse comentário, é de uma incerteza, né, de ir para o grego ou não, porque, enfim, gosto da literatura, né, mas a língua não sei. Qualquer literatura que vocês queiram estudar é uma manifestação da língua. Vocês, às vezes, nós, né, pensamos como duas coisas separadas porque nós somos falantes do português. Então, quando nós pensamos o português e a literatura,
parece que são duas coisas separadas e divergentes. Né? É claro que existe uma especificação. Você pode estudar precisamente como objeto a língua. Você pode fazer pesquisa em língua. Isso vale para qualquer habilitação. Mas o estudo da literatura é, por consequência, o estudo da língua, da expressão, né? Na sua expressão literária. Estudar a literatura é estudar a língua. É que não percebemos isso quando isso é algo natural, quando lidamos com a nossa literatura na nossa língua portuguesa. Então, quem acha que gosta só da literatura, né, e não necessariamente gostará da língua, primeiro, se vocês acham que viram de fato a literatura grega, vocês viram uma camada. Né? Assim, mas para ver de fato uma literatura, como ela é uma expressão elaborada da língua, é preciso a leitura do original. Porque lembra, sempre digo para os meus alunos, eles já sabem, tradutore, traditore. Toda tradução é uma traição. O grau varia. Tem grandes traições, tem traições mais sutis. Né? Mas é sempre uma traição. Porque você nunca consegue transpor para uma língua outra aquilo que está na língua original. Então, para você realmente, se você acha que você gosta, você vai gostar muito mais quando você puder ler no original. Eu sempre digo que uma das experiências mais impressionantes para mim, quando eu estava começando a estudar a língua grega e estava começando a traduzir, foi a leitura de um trechinho que todos vocês leram, que é o trechinho da subida de Tétis ao Olimpo para falar com Zeus no canto 1 da Ilíada. Eu acho que tem esse trechinho aí. Exatamente. Né? Vocês lembram, né, depois da promessa, né, depois que ela conversa com Aquiles, ela sobe. Não ouvidou Tétis os pedidos de seu filho, mas ela emergiu da onda do mar, cedinho subiu ao grande Olimpo celestial. Achou o Cronida de ampla vista, sentado apartado dos outros, no alto mais alto do Olimpo de muitos cumes, e diante dele se sentou, e tomou-lhe os joelhos com a esquerda, mas com a destra agarrando-o sob o queixo, e suplicando, disse a Zeus soberano. Esse trecho foi quando eu comecei a traduzir, a gente logo pega Homero. Né? Quando eu li o original, não tem tradução que dê conta, né, do modo como o original diz exatamente isso que está aí. Né? Por exemplo, as cobrinhas, como diz um amigo meu, né? Aquelas primeiras letrinhas ali em vermelho, no verso 495, anediuseto, né? Na verdade, é o mergulhar para cima. Né? Quer dizer, que é uma imagem, né? Você pensa na Tétis que está lá no fundo do oceano, e de fato, para nós mergulhar, né? É mergulhar para baixo, é entrar no mar, mas para Tétis é sair do mar, é mergulhar nos céus. Né? Isso para ela é um mergulho. Então, quer dizer, é uma imagem que não faz sentido, não vou traduzir mergulhar para cima. Não dá, você tem que adaptar. Mas quando você vê a imagem de perto e você percebe, aí, quer dizer, você vê os sentidos todos que estão por trás disso, que se perdem na tradução. Né? E a outra também, né, o subiu ao grande Olimpo, quer dizer, na verdade ela ascendeu, né, o baino, ela, de novo, andou para cima. Quer dizer, tem alguma coisa na linguagem que você, na tradução, tem sempre que adaptar, porque senão fica esquisito. Mas quando você lê no original, você percebe camadas assim, de sentido das palavras e de sentido das palavras na sua relação com o objeto, que não são evidentes na tradução ou que não podem ser transpostos na tradução. E tem a questão também do próprio ritmo, quer dizer, tem toda uma dimensão que você não pode avaliar na tradução. Se você estiver lidando com poesia, poesia é ritmo, é som, né? E continua sendo. E muito mais ainda no mundo antigo, quer dizer, então se você está lidando com a epopeia, mesmo que você
né, tenha, mesmo que seja tudo reconstruído, que a gente não saiba exatamente, né, assim, rigorosamente como é que eram as coisas, mesmo assim, nós temos a questão da sonoridade, que pode ter influência na avaliação de sentido. Então, por exemplo, você, uma vez que você domina a língua, começa a ler o original, você também vai poder estudar a dimensão, né, da versificação, né, que às vezes eu, né, para os meus alunos, eu faço ali alguma demonstração, mas não dá para articular isso com o sentido como você vai poder fazer lendo no original. Isso vale para o grego, vale para o alemão, vale para o francês, vale para todas as línguas, né? Então, por exemplo, se a gente passar para a abertura da Odisseia, né, você não só vai poder ler o grego, que agora eu transliterei para vocês ali, né, pus com o nosso alfabeto, mas você vai poder fazer, ter uma noção, pelo menos muito básica, claro, reconstruída, do ritmo que teria, né? Então, você vai poder, né, em vez de ler Fala-me, musa do homem astuto, que muito vagueou, você vai poder ler Andramoi, enne, pemusa, polytropon, hosmala, pola, plante, petro, ies, hieron, tolietron, e persen, polon, dantroponniden, aste, akaino, egno, polatro, genpon, toipaten, augia, hon, katatimon, arnumenos, rente, psyken, kai, noston, retairon. Quando você faz... No peito dos desafinados também bate um coração, vamos lembrar, né? Mas quando você faz isso, o que você percebe, por exemplo? A rapidez do primeiro verso, né? Andra, moiene, pemussa, poli, parece um galope, né? E você lê o último verso, que é o mais pesado, porque é o verso que está dizendo que Odisseu não conseguiu salvar a vida dos companheiros, e o verso começa e vai só no ritmo mais pesado, né? Arnumenos, rente, psyken, kai, noston, retairon. Quer dizer, veja como muda o ritmo, como ele fica mais pesado. Então, isso parece ter uma relação com o sentido. Poesia é som no sentido. E aí você, claro, na análise, você pode, percebendo essa dimensão, você pode elaborar essa dimensão, né? Do mesmo modo, se você for ler no próximo um poema de Safo, que não é poema, é canção. Melos, a mélica, né? A lírica, a canção para a lira. Melos, né? A frase musical, a canção. Quer dizer, nesse gênero, ainda mais a métrica, o ritmo são importantes. É claro que você pode analisar o objeto sem considerar essa dimensão, mas em poesia essa dimensão é sempre significativa. Então, se você puder alcançá-la, isso trará benefícios para a sua leitura, né? Então, se, por exemplo, nós fôssemos ler a abertura do hino a Afrodite, né? Poichi lo tronata Afrodita, padi osto lo plokeli somaise, me masaisi, me doniaisi, damna, potnia timon. Você percebe algo, né, disso que é a dimensão sonora da poesia, as aliterações, as assonâncias, as repetições de início, de fim. Quer dizer, tudo isso, vocês sabem, tudo isso é significativo numa linguagem tão econômica quanto a linguagem poética. E mais, né, você percebe também as limitações, né, de qualquer tradução. Por exemplo, eu separei ali o primeiro epíteto de Afrodite, né, que é simplesmente uma palavra, poikilothron, que vira, na tradução, de flor e o manto fruta cor. Quer dizer, a nossa língua não é econômica.
né? Uma língua analítica, uma língua que não prima pela economia do ponto de vista morfológico, inclusive. E o grego é uma língua em que você pode fazer amálgamas com uma facilidade impressionante, é uma língua muito flexível. Então, para traduzir é já um problema. Tá? Agora, tem mais problemas ainda, que podem ser problemas explorados do ponto de vista do sentido. Poikilothron pode ser que venha de poikilothronos, que significa trono, então seria o trono furtacoro, ou variegado, intricado, né, trabalhado, elaborado. Ou pode vir de poikilothrona. Throna é um manto com flores bordadas. As duas leituras são possíveis. E, portanto, a tradução é uma mera tradução? Também não é. Ela é uma decisão sobre o modo como você está entendendo aquela palavra. Então, traduzir, para quem está lidando com literatura, nunca é só tradução. É também um trabalho de interpretação e de entendimento do texto. Então, essas duas dimensões, né, língua e literatura, elas só artificialmente para nós parecem dimensões separadas, mas elas não são, né, elas são duas dimensões que estão absolutamente conjugadas. O curso de grego procura dar conta disso na medida em que se organiza dessa maneira, em que você começa primeiro adquirindo o conhecimento da língua, que é, claro, um processo que não é fácil, porque ninguém aqui sai ouvindo música em grego antigo no rádio, tá certo? Então, nós não temos exposição a essa língua. Então, é claro que o aprendizado do grego é um aprendizado que exige empenho. Né? Você não tem exposição. Agora, o que é incrível é como você vai perceber o quanto você fala grego o tempo todo. Né? O quanto o grego está na nossa língua o tempo todo. E mais, como é uma língua que tem uma estrutura diferente, quando você aprende o grego, você começa a entender muito melhor a sua própria língua. Né? E se você for aprender uma outra língua além do grego antigo, você vai ver como você aprende muito mais rápido, né? Sabendo o grego antigo, por uma questão de lógica, de estrutura. Né? Então, realmente tem, digamos assim, tem ainda essa dimensão. Uma vez que você adquire, então você passa a lidar com a língua naquilo que para nós é a sua expressão mais significativa. Né? O que sobrou dessa língua nas fontes escritas. E para nós, não nas fontes escritas não literárias, mas interessa sempre para nós, sobretudo, as fontes literárias. Né? Então, aí você passa digamos assim, não só, eu sempre digo que é língua antiga com emoção, o grego. Né? Porque o grego vai ser uma língua que vai se normatizar apenas no final do período clássico, quando já rolou debaixo da ponte Homero, Hesíodo, Safo, tragédia, Heródoto, tudo. Né? Então, é uma normatização tardia. Isso significa o quê? Que quando você começa a traduzir Homero, você vai lidar com o dialeto jônico. Você vai lidar com Heródoto, é o dialeto jônico. Você vai para Safo e Alceu, é o lésbio-eólico. Você vai para Alckmin, é o dórico. Então, você vai aí transitar por uma série de dialetos. Né? Então, não tem tédio. Né? E é interessante porque também aí você vai conhecendo não só as variações da língua, né, no seu uso e nas suas regiões, mas também você vai conhecer, sobretudo, a língua na poesia. E aí vocês vão ver que a poesia é tão importante, a linguagem poética, que a emoção das emoções, a linguagem poética pode, inclusive, subverter as regras da sintaxe e da morfologia. Né? Então, é mais importante você manter o metro do que manter, por exemplo, né, uma regra sintática ali para uma marcação, né, naquela palavra. Então, assim, é absolutamente integrado. Né? O que eu quero deixar claro aqui é que assim, a língua grega ela não é um obstáculo, ela não é um incômodo que você tenha que conhecer para poder acessar a literatura. Na verdade, a literatura é a língua grega na sua forma viva para nós hoje aqui
tantos séculos depois. Né? Então, nesse sentido, é um pouco assim, mudar um pouco a nossa, perceber como nós fazemos essa separação por uma questão artificial e perceber um pouco como essas coisas são muito mais integradas do que a gente imagina. Né? E daí isso vale, estou falando grego, mas de novo, vale para todas as habilitações. É por isso que a gente diz, às vezes vocês perguntam, mas eu vou para o grego, mas eu quero fazer um trabalho sobre Baudelaire. Eu vou poder fazer na tradução? Não, não vai. Se você está na academia e você está estudando na academia, e que você vai estudar da maneira mais profunda e rigorosa possível, você tem que ler os textos no original. Por quê? Porque é no original que todos os recursos que aquele texto tem para manter-se no tempo e percorrer os séculos estão dados. Então, você precisa acessar aquilo nessa dimensão. Certo? Do ponto de vista, né, do bacharelado de grego, então a Cremilda e a Maria Cristina podem falar um pouco mais para vocês. Né? O básico está dado. Eu quero lembrar que as literaturas gregas são todas, todo semestre tem uma literatura grega e são todas dadas em tradução. Né? Porque o contato com as literaturas no original acontece nos cursos de língua depois de língua 3. Né? Então, são todos dados em tradução, são todos cursos de optativas. Né? Então, mesmo quem não vai para o grego necessariamente, mas quer manter o contato ou quer aprofundar algum objeto, tem sempre a oportunidade de fazer esses cursos. Que eu gosto muito de dar também, eu dou IEC com frequência, mas também gosto muito de dar. Aliás, vou estar em lírica e literatura helenística no próximo semestre. Né? Então, enfim, já fica a propaganda. Né? Mas eu acho, é um curso, né? Uma das questões também que sempre me perguntam, eu finalizo com isso, é a questão de mercado. Né? Claro. O curso de grego é um curso que, do ponto de vista, quer dizer, se você faz grego e português, você não está preso nem ao grego nem ao português. A sua participação no mercado vai depender de como é que você vai se orientar. O grego não vai atrapalhar, evidentemente, não vai ser assim, não vou contratar porque tem grego. Né? Então, não. Mas é algo que pode até ser um diferencial. Agora, para trabalhar com o grego rigorosamente, aí é a academia, né? É a universidade. Quer dizer, não tem grego no ensino médio, no ensino no secundário, não tem grego no colegial, que não chama mais colegial, mas enfim, não tem, eu já perdi os nomes, eu já desisti de tentar acompanhar, mas é só na universidade mesmo. Então, quem quiser trabalhar, quer o grego para a vida, né? E quer ficar no grego, está escolhendo a carreira acadêmica. E quem está escolhendo a carreira acadêmica está escolhendo docência e pesquisa, porque também no Brasil não existe só pesquisa. Até existe só docência, mas não vai ter grego onde tem só docência, que em geral é restrita às faculdades particulares. Né? Agora, o grego e o latim se disseminaram depois de 2000, eles se disseminaram bastante, vários cursos foram reabertos, então, digamos que tem um mercado amplo nas faculdades públicas, nas universidades públicas, né, federais e estaduais, fora de São Paulo, inclusive, mas é claro que o giro desse mercado na universidade pública é um giro, ele já teve um momento, né, acelerado de contratação, agora a gente está num momento de baixa, não só porque entrou muita gente nova, mas também porque nós estamos num momento de recursos restritos. Né? Agora, essas coisas todas, assim, o modo como nós estamos hoje não significa que será o modo como estaremos amanhã. Lembrem-se de Heródoto e da roda da fortuna. Ela gira. Uma hora estamos em cima, outra hora em baixa, mas ela sempre vai continuar girando. Né? Então, tenham isso em mente. Né? Então, mas sobretudo, né, para a atuação, sobretudo, o destino vai ser, sobretudo, a carreira acadêmica. Né? E, claro, terá mais oportunidade aquele que não estiver necessariamente preso a ficar no estado de São Paulo.
em que você tem basicamente 3 universidades, você tem o país todo, e um enorme país como o nosso, com um campo mais largo. Então seria isso, do ponto de vista da carreira, acho que seria isso que eu teria a dizer. Eu passo a palavra para elas e fico à disposição depois para... Acho que vamos ter perguntas, né, no final, então aí fico à disposição para as perguntas de vocês. Ok? Obrigada. Boa tarde, gente. Eu acho que depois disso eu não precisava falar mais nada, né? Todo mundo vai pro grego. O que é inglês? O que é francês? Enfim, meu nome é Maria Cristina. Vocês estão cansados de me ver pelo Corredor das Letras, pelas aulas de EC. E eu vou falar um pouco de como está sendo a minha experiência na habilitação, né? Eu estou no primeiro ano e vou falar um pouquinho de como é. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que a gente percebe quando a gente muda de ano, que a gente vira veterano, é a mudança da rotina. Porque no ciclo básico nós temos 4 matérias, 2 vezes por semana, não tem aula de sexta. E quando você vai para uma habilitação, você acaba tendo ou 5 ou 6 matérias, depende da habilitação, como obrigatórias. No caso do grego, são 6 obrigatórias, porque temos língua e literatura logo no começo. E aí muda, porque a carga de leitura aumenta, a gente tem literatura brasileira, literatura portuguesa, que tem uma carga de leitura bem maior do que temos no ciclo básico. E, além disso, a gente precisa ter um determinado tempo para poder estudar as línguas, né? Porque no primeiro ano a gente tem a introdução ao latim e a nossa habilitação. Então, no meu caso, eu tenho introdução ao latim e língua grega. E, então, você precisa tirar um tempo para estudar. O meu professor de grego, ele falou na primeira aula, assim, que para você aprender o grego, mas eu acho que isso aplica a qualquer língua, que é necessário tempo, disciplina e vontade de aprender. Não adianta nada você ter tempo e disciplina e você não querer aprender uma língua, porque você não vai aprender. Não adianta você ter disciplina e vontade de não ter o tempo e o tempo e a disciplina... Já falei isso. Enfim, já entenderam, né? Como eu tô falando um pouco já da língua e da dedicação que tem que ter, eu vou falar um pouco de como que funciona a aula de língua. A gente trabalha mais ou menos até a língua 3, às vezes até a língua 4 com o método. O aprendendo grego, a gente chama ele de método. Deixa eu seguir. E como que ele funciona? Como ele funciona? Mas é para 3 semestres. Isso, ele é feito para 3 semestres, mas às vezes a gente deixa para terminar a língua 4 com a monitoria. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é o vocabulário e os textos. E o bom do método, o método é excelente, é que todos os textos, eles são adaptados de originais. Então, a todo tempo, a gente vai ter contato com o vocabulário que a gente vai encontrar no futuro, no original. Então, a gente vai... E os textos vão, aos poucos, tirando o vocabulário, e a gente vai trabalhando e vai vendo que a gente está avançando. Isso é maravilhoso. A segunda parte do método, ele é de gramática e exercícios. Então, tem o ponto gramatical do texto, então a todo tempo quando você está trabalhando com o texto, você já está trabalhando a gramática, você nem está percebendo, e os exercícios. Geralmente as aulas, elas funcionam assim, o professor ele pede para a gente preparar a tradução em casa, ou seja, a gente traduz os textos em casa, traz para a aula, e na aula ele vai explicar um pouco sobre a gramática e vai traduzir junto com a gente, vai fazer comentários. Então essa parte de tradução em casa demanda tempo, e fora que estudar a gramática também. Como a professora falou, a gente não vai escutar uma música com grego antigo. Então a gente acaba ficando muito preso ao método, então requer uma rotina de estudos. Eu preparei um pouquinho sobre quais são as nossas disciplinas obrigatórias da habilitação. Né? A gente tem literatura mais ou menos até o 7º período, depois a gente só segue com língua, mas a gente tem também optativas, que são oferecidas pela habilitação, que a gente pode realizar. Então, sempre tem isso, literatura e língua. Sempre estão juntas ao longo da nossa formação. Outra coisa que eu também pontuei na apresentação, que eu coloquei, é os créditos. Eu coloquei que no total, para português e grego, são 185. 32 do ciclo básico, são 117 de obrigatórias do português e do grego, 6 créditos de optativas eletivas, oferecidas pelo DLCV, e 30 de optativas livres e ou eletivas. Que você pode cursar todas as eletivas, você pode fazer só matérias oferecidas pelo departamento, e se você passar do número de eletivas, vai contar como optativa livre.
E embaixo eu também coloquei um pouco como se você só fizer habilitação em grego e não fizer em português, o que eu acho que é um erro, assim. Porque só pela quantidade de créditos, isso já não vale a pena. Você vai ter que pegar muita matéria do português e de outras áreas. E se a faculdade ela consegue nos proporcionar uma formação em dupla habilitação, é bem interessante fazer as duas, até pelo mercado também. Eu queria, né, também falar um pouco sobre como foi para mim escolher o grego. E quais eram os meus medos de entrar na habilitação, porque eu acho que vocês estão num período de muitos medos, de muitas incertezas, e vocês não sabem muito bem, né? Eu vou para essa, vou para aquela, e não é uma escolha definitiva, eu acho, né? A gente é muito novo, a gente pode entrar numa habilitação e não gostar, e não tem nada de errado nisso. A gente está falando aqui como pessoas que gostam da habilitação e que são apaixonadas por onde a gente está. Mas não tem nada de errado de você entrar e não gostar e querer fazer uma coisa nova. Então, se você pensa, sei lá, eu vou pro grego, mas se eu não gostar, calma. Você pode tentar em outra habilitação, você pode tentar fazer o reranqueamento. Eu entrei na Letras querendo fazer só português, porque eu sempre fui apaixonada pela literatura brasileira e portuguesa. Então, nunca pensei que fosse estudar grego na minha vida, não sabia nem quem era Homero, enfim, agora eu estou aqui. E eu acho que o ciclo básico foi muito importante para mim, porque eu tive contato, né, com a literatura, eu tive contato com esse mundo incrível, que é o mundo grego. E eu acho que a partir do momento que passou a ser uma coisa que eu não conseguia ficar sem, que eu estudava, eu falava, meu Deus, como que eu vou ficar sem isso pra minha vida, assim? É bem coração, assim. Eu acabei escolhendo ir pro grego por conta disso, e porque eu sou apaixonada pela literatura, e como a professora falou, na língua a gente trabalha com a literatura. E um dos meus principais medos era a língua, porque eu nunca fui muito chegada em língua, como eu falei, entrei só pensando no português, mas eu acho que dentro do grego e do latim, das duas letras clássicas, a gente todo o tempo está estudando a literatura, enquanto a gente estuda a língua. E fora isso, as letras clássicas, elas são muito interdisciplinares, assim. Você está lendo um texto na aula de língua, de Platão, você está refletindo sobre filosofia, sobre história, sobre arqueologia, e além de a literatura clássica, ela é a base de todas as outras literaturas. Essa semana eu estava estudando Grande Sertão Veredas, em literatura brasileira, e o nome da Diadorim é um nome que pode ter uma origem que vem do grego, o já pode vir do grego, e em literatura portuguesa, estava estudando romantismo, Frei Garré e Almeida Garré, uma obra que chama Frei Luís de Souza, que é um melodrama, e havia muitos elementos da tragédia grega ali. Então, as coisas se complementam, né? Eu estudo grego, eu estou estudando grego, quando eu estou estudando grego, eu estou estudando português, eu estou estudando a língua, eu estou estudando, enfim, estou estudando quase tudo. É perfeito. E uma coisa também que é muito interessante no estudo da língua, que eu nunca pensei que eu fosse ter, é que estudar o grego me dá uma consciência da língua portuguesa muito grande. Eu estudo mais gramática normativa do português no grego do que nas matérias de português. E é muito legal você criar consciência da sua língua, você ver o mecanismo da sua língua a partir do mecanismo de outra. E como a professora falou, ajuda também no aprendizado de outras línguas. E outra coisa que é motivador em estudar o grego, e principalmente a língua, é que a gente estudando língua fica pensando no original, né? Os professores eles falam sempre que é uma coisa mágica, que a vida é diferente. Então eu acho que cria essa motivação de, meu Deus, eu quero muito ler isso no original. E também a gente tem professores muito apaixonados pelo que fazem. Eles são extremamente apaixonados, eles realmente gostam do que fazem. Eu acho que é um puta incentivo, assim, estudar grego antigo, que quase ninguém estuda, e pessoas apaixonadas estarem explicando aquilo pra você, assim, é incrível. E eu acho que é um pouco isso que eu queria pontuar hoje. Eu espero que eu tenha conseguido realizar meu papel de convencer, né? O ano que vem todo mundo vai estar no grego, vai ter tanta gente que vai ter que abrir mais vaga. E é isso, gente. Muito obrigada. E também eu vou passar o método para quem quiser dar uma olhadinha de como funciona. E eu também trouxe umas fichas, uns cards que eu uso para estudar gramática e o vocabulário. Então vai ficar passando. Eu devia ter passado antes, mas eu não lembrei. Enfim, é isso. Obrigada.
Só fazer um complemento breve. Como eu faço bate-papo e sempre tem muitos que senoi, né? Tem muitos estrangeiros nos meus bate-papos, então eu não quero ficar muito me repetindo aqui, mas só para lembrar, a área de grego na graduação ela é língua e literatura grega, então os professores vão atuar em todas as disciplinas, ninguém é dono de disciplina nenhuma. Você tem professores, claro, que têm mais frequência em certas disciplinas, eu, por exemplo, tenho uma frequência grande no IEC, e depois, né, nas de literatura, assim, de épica até teatro, né? Mas, assim, todo mundo, os professores circulam, é uma maneira de manter todos em contato com os alunos, de os alunos terem a oportunidade de nos conhecer a todos. Na pós-graduação, nós estamos juntos com Latim, é um programa único, letras clássicas, né? E somos assim, muito empenhados em oferecer eventos, apoiar a iniciação científica, e depois grupos de pesquisa em que os alunos podem, dos quais os alunos podem participar, não necessariamente sendo pesquisadores, eles podem, né, integrá-los, mesmo que não estejam fazendo uma iniciação científica, assim por diante. Então, também, quer dizer, nós, sobretudo no grego, temos, né, essa preocupação de engajar a graduação, né, nas atividades da área, na pesquisa e assim por diante, porque, inclusive, toda pesquisa de iniciação científica vai ser tradução. Então, é mais um recurso para fazer os alunos terem esse contato acentuado, dinamizado com a língua. Tá? Então, só esse complemento. Oi, pessoal. Eu sou a Cremilda, estou no último semestre do grego. Eu ia começar minha fala com essa piada, né? Mas a Juliana já gastou ela no começo da fala. Mas, de qualquer maneira, enfim, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada pela Isabela e pela Juliana, porque ultimamente eu ando numa excitação incrível, porque eu estou terminando o grego, e vindo aqui eu percebi que seria uma oportunidade de eu compartilhar essa felicidade com mais pessoas, assim, com vocês. É possível. Porque, tipo, eu estou muito feliz que eu estou terminando, eu não imaginava que eu chegaria até aqui. Tipo, em 2015 eu estava aí no lugar de vocês assistindo a apresentação do Christian e do Jota, que são... O Christian, que é o professor, né, e o Jota, que está no mestrado. E eu me vi aí nesse lugar e eu não poderia imaginar que eu chegaria até o final no tempo regular e estaria aqui hoje para falar para vocês, né, sobre isso. Então, enfim, estou muito, muito feliz mesmo. Bom, como eu falei, eu estava aí em 2015, como a Cris também já falou, cheia de medo, de dúvidas, sem saber muito por onde caminhar, mas, de certa forma, me sentindo um pouco mais livre na escolha, porque eu já tenho uma outra formação. Eu já sou formada em outra área, sou jornalista, trabalho na minha área, enfim, me formei há 10 anos. Então, isso me deixava um pouquinho mais tranquila para decidir, né, porque eu já tinha uma segurança, no sentido de que já trabalhava e tal, mas, ao mesmo tempo, o medo de não conseguir dar conta de uma habilitação tão complexa que todo mundo, né, me assustava, dizendo, sério que você vai fazer grego? Nossa, mas você trabalha, tipo, não vai dar, né? Enfim, eu tinha um colega de trabalho na época que era do alemão, jornalista também que fazia o alemão, e eu dizendo para ele que, então, estou fazendo IEC, e eu estou gostando muito de IEC, eu acho que eu vou pro grego, e, tipo, ele me olhava assim e falava, olha, eu acho que você está um pouco iludido, enfim, eu acho que você não vai conseguir, veja bem qual é a nossa rotina, enfim. Então, na verdade, eu preparei a minha fala muito no sentido de desmistificar toda essa coisa, esse peso que colocam em torno do grego, e não só do grego, como de outras habilitações, e, na verdade, da faculdade inteira, assim, que às vezes as pessoas tendem a achar que não vão conseguir, que não são capazes. Eu já né, tive essa impressão, como eu disse para vocês lá no começo, eu achava que eu não fosse conseguir, por essa questão do trabalho, então eu queria falar que é possível, porque eu sei que existem várias realidades aqui. Na verdade, no matutino talvez menos, né? Eu acho que no noturno isso é mais claro. Mas, enfim, existem pessoas que precisam trabalham, ou precisam administrar uma casa, ou têm filhos, enfim. Queria dizer para essas pessoas e para todas as outras que é possível, sim, terminar, chegar até o final, com dignidade, desde que a gente... Gente, sério, quando eu entrei eu achava que eu ia ter que trancar em algum momento, enfim, vocês têm que lembrar também que de 2015 para cá aconteceu muita coisa no Brasil, né? Então, tipo, eu trabalhei bastante, né, como jornalista. Trabalhei muito, assim,
Notícia não é, tipo, teve impeachment, teve tanta coisa, enfim, tem até uma história para contar em relação ao impeachment mais adiante. Enfim, eu acho que é possível, eu acho que todo mundo que está aqui está cheio de sonhos, está, embora apreensivos, está todo mundo cheio de sonhos, né? Então eu acho que vocês têm que acreditar que a escolha de vocês, qualquer que seja, espero que seja o grego, mas qualquer que seja ela, vocês vão conseguir e depende de vocês. E a gente tem uma faculdade, uma estrutura que alimenta muito essa coisa do ensino, do estudo e que, de certa forma, eu me sinto feliz de ter conseguido chegar até o final, de ter aproveitado, de ter conseguido me dedicar. Mas também algumas coisas eu não pude fazer ao longo desse período e por conta do trabalho. De certa forma eu tenho uma sorte de trabalhar tarde e noite, comecinho da noite, então o horário da manhã dificilmente o trabalho me compromete. Mas a USP oferece muita coisa que dá para fazer no período da tarde e que infelizmente eu não pude fazer. Então, o que eu tenho que dizer aqui para a Cris e para vocês todos, façam, aproveitem. Tipo, agora que eu estou no final, eu fico assim, ai, poxa, aquela optativa que eu não peguei, né? E aquele curso de extensão que tinha à tarde que eu não pude fazer, a iniciação científica que eu não fiz, enfim, poderia ter feito, eu poderia. Mas agora também eu não vou ficar muito me martirizando pelo que eu não pude fazer, né? Como eu disse, já foi bastante ter chegado até aqui com dignidade, né? Enfim, a professora tinha falado de como que o trecho inicial da Ilíada impactou e que isso foi importante para ela logo no começo da formação e tal. E a Cris, como vocês puderam ver, tipo, ela está muito feliz, ela está muito ainda naquela fase de deslumbramento, que eu também já tive nessa fase. Então, eu estou aqui para falar mal, mas Gente, só uma brincando que ele tiver aqui já sabe. não, estou brincando. É que assim, mas isso é importante eu lembrar, porque é complicado depois que a gente passa do grego 3, as coisas vão ficando mais difíceis. No grego 4, em diante, a gente começa a trabalhar com textos originais, Platão, Homero, depois para historiografia, agora no final é um meio que revisão que a gente tem da gramática, mas de qualquer maneira a gente trabalha essa revisão com os textos originais. Então, nesses últimos semestres que eu lidei com textos originais, eu ficava, às vezes, desanimada, de sentir muita dificuldade para traduzir, de ficar em casa e falava, nossa, eu já estou aqui, sei lá, no grego 6, no grego 7, e eu ainda tenho dificuldade com esse texto, e que desânimo, eu não devia estar fazendo isso, enfim, aquela coisa toda que bate esse desânimo. Mas aí, quando eu estou nesses momentos de desânimo, né, meio desanimada, achando que eu deixei passar muita coisa, ou que eu não me dediquei o suficiente, ou que eu poderia ter sido uma aluna melhor, enfim, essas cobranças todas, eu me lembro de quando eu estava no grego 1 e no grego 2, e que eu era essa pessoa toda animada. E essa coisa do frescor do início é que, de certa maneira, me ajuda a continuar acreditando, sabe? Então, eu sempre volto àquela Cremilda lá de 2016, que estava fazendo grego 1, e que ficou, tipo, não foi uma coisa tão maravilhosa, assim, como o canto 1 da Ilíada, que me deixou deslumbrada, mas que, sei lá, na aula de grego 1, vendo lá bobagens, coisinhas de etimologia, ficou, tipo, deslumbrada quando descobriu, eu sou baiana, porque quem nasce em Salvador é soteropolitano, assim, sabe? Por causa da etimologia. Eu não sou de Salvador, mas, enfim, essa palavra, quando eu descobri ali estudando grego 1, saí daqui, tipo, nossa, que alumbramento, assim, uma revelação. Eu contei para os meus primos, para os meus parentes lá na Bahia, gente, vocês sabiam que quem nasce em Salvador é soteropolitano por causa, enfim, que Polis é a cidade, Sóter é Salvador, e olha que demais, enfim. E para mim isso foi um máximo. É uma bobagem, enfim, uma bobagem que eu estou contando para vocês, uma coisinha pitoresca, mas é nesse momento desse deslumbramento, desse alumbramento, que eu tento voltar sempre que eu acho que eu não estou dando conta de estudar a língua direito, de que eu não estou, enfim, me dedicando o suficiente, ou que eu deixei de aprender muita coisa, que eu deixei muita coisa para trás. Enfim, de qualquer maneira, essa questão de organização de estudo, eu acho que de uma maneira geral, mas principalmente para quem trabalha, né, eu não sei como a maioria de vocês aqui trabalha ou não trabalha, mas
eu preciso ser muito organizada nesse sentido, assim, eu não tenho tanto tempo de estudar em casa como eu deveria, como é necessário. Então eu tento ao máximo aproveitar o tempo que eu estou aqui na universidade. Então, assim, difícil, fica pro geral, inclusive para quem vai ter condição de estudar em casa, mas evitar faltar, é uma dica que eu dou muito, assim, as aulas de grego, de língua, eu evito ao máximo. Eu me lembro de que eu falei que eu ia voltar à história do impeachment, né, que é o de em grego 1, eu me lembro do dia que eu faltei. Foi o de 18 de abril de 2016. Porque foi um dia depois da votação do impeachment na Câmara. E eu achei que eu não estava em condição para vir para a aula nesse dia. Eu achei que eu merecia. Que valia essa falta, sabe? Assim, olha, gente, não estou em condição, as pessoas do meu bairro não me deixaram dormir comemorando, eu vou faltar. Me arrependi profundamente quando eu voltei na quinta-feira, porque eu já não sabia mais nada, eu não sabia o que era grego, porque teve aula normal, como assim, teve aula normal. E o mundo continuou e eu cheguei aqui na quinta e eu já não sabia mais nada. Tipo, era bem comecinho, né, 2 meses de aula, e eu senti o baque de ter faltado uma aula. Enfim, então não faltem, de verdade. Assim, depois do impeachment aconteceu tanta coisa pior que não me valeu falta. Não faltem. E isso é verdade, assim, eu acho que eu consigo até contabilizar depois dessa falta do dia 18 de abril, quantas faltas eu tive. Eu acho que voltei mais 4 ou 5 vezes em 8 semestres, assim, pra mim é muito, muito importante estar aqui. Eu tô falando isso por mim, porque todo mundo tem o seu método específico de estudos, a gente às vezes fica falando de regras e que não se aplicam a todas as pessoas, claro, cada um sabe de si, mas eu não tenho aquela segurança da pessoa que falta e depois acha que vai ficar tudo bem. Eu não tenho, eu me martirizo tanto que eu estou lembrando que ainda do dia que eu faltei, né? É uma coisa que ficou. Mas enfim, então é isso que eu queria dizer para vocês, além do... Como eu disse, assim, eu tenho outros colegas que fizeram a graduação e que seriam, de certa forma, com a expressão que eu ouvi esses dias, né, o modelo ideal de experiência acadêmica. Não sei se existe, mas disseram que eu não sou, mas enfim. Não sei se eu tenho essas pessoas que de certa maneira, me realizo nelas, assim. O José não está aqui, é um colega meu do grego 8. E... Enfim, tudo que eu não posso fazer por conta do meu trabalho, da outra formação e de todas as coisas, enfim, que a universidade oferece, o José faz. Então eu olho para o José e falo, nossa, eu estou me realizando porque o José está fazendo iniciação científica, está fazendo curso de extensão, vem aqui à tarde para participar dos grupos de estudo. Então, enfim, eu me alimento um pouco da vitória dele nesse sentido. Se talvez o grego e a letras tivesse sido a minha primeira graduação, eu poderia ter tido essa experiência, mas enfim. Então, aproveitem muito isso, de verdade. Vocês que podem fazer, assim, o grego tem muita coisa, assim, as pessoas, os próprios professores que dão aula pra gente, às vezes estão aqui dando aula de curso de extensão no período da tarde, os alunos do mestrado e do doutorado, né, da pós, também sempre estão oferecendo cursos, fora os grupos de estudo, tem um grupo de teatro, tem um grupo de helenística, que também se reúnem à tarde. Então, tudo que vocês puderem fazer nesse sentido, aproveitem, porque depois vai chegar ao final, se vocês não fizeram, vocês vão se arrepender um pouquinho, e mais ou menos como eu, enfim. Mas tudo bem, né? Sem cobrança, gente, eu estou terminando, fico muito feliz. E, enfim, que eu queria só voltar àquela questão de ser ou não ser o modelo ideal de experiência acadêmica. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil de definir, embora eu ache que o José seja, tá aqui, mas ele vai ver o vídeo, né? Porque ele foi homenageado com muita justiça. E eu acho que o grego, a habilitação que vocês escolherem, que é mais ou menos difícil, mais complexo, talvez o grego tenha essa aura toda de que é muito difícil, porque é uma língua que a gente não fala, que a gente não trabalha, a gente vai só acessar os textos clássicos, né, diferentemente do francês. As pessoas que fazem, por exemplo, vão fazer um intercâmbio, vão, né, viajar, vão exercitar a língua, a gente não tem esse exercício, essa possibilidade. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria dizer é que o grego não é uma habilitação de gênios, de pessoas ungidas, escolhidas, não é. Assim, me venderam muito também essa imagem, assim, que a gente vai falar até às vezes aqui na própria universidade, assim, quando
quando eu encontro com algumas pessoas que ficaram lá dos meus tempos de EC, você foi para qual habilitação? Você fala, eu fui para o grego. Nossa, tipo assim, não, sabe? É possível, todo mundo tem capacidade, todo mundo pode fazer, não precisa ter uma inteligência especial, só precisa se dedicar. E, enfim, é isso que eu tenho para dizer para vocês. E às vezes a gente sempre vai se lamentar, eu acho que também em qualquer área que vocês escolherem, do que ficou para trás. Eu tenho como eu brinco, né? Eu estou no grego 8, no grego 2 o professor disse que tal assunto não ia cair na prova, eu não estudei. E apareceu depois no grego 4, no grego 5, e eu fui acumulando, como eu chamo, de uma mochilinha de débitos, assim, no grego, que cada dia que passa está mais pesada, mas a gente vai tentando atenuar, a gente vai tentando fazer o que é possível, assim. Então, o que eu queria deixar para vocês, que representa um pouco essa fase que eu já vivi lá atrás, que é do deslumbramento, daquela coisa da felicidade, é dizer que é possível e que vocês escolham a habilitação que vocês quiserem e acreditem nisso. E como disse a Cris, se não der certo, se vocês não gostarem, dá para mudar, nada definitivo. Então, não se pressionem tanto nesse momento. Não vale a pena, não tem motivo. E aproveitem o máximo que vocês puderem da experiência que vocês vão ter aqui na USP. É isso. Eu vou só dizer que, só para complementar também, de fato, uma das ilusões, eu acho, da mocidade é que haverá o mais fácil e o mais difícil. Essa é uma ilusão. Não há. Tudo é difícil. Tudo tem a sua dificuldade. E como eu sempre digo, quanto mais adultos nós ficamos, e quanto mais nós temos que andar sobre as nossas próprias pernas, mais difícil é viver. Mas nós também vamos ficando mais maduros, mais preparados, acumulamos experiência. E aí vamos aprendendo também a apreciar os desafios. Então, sangue, suor e lágrimas, isso faz parte do percurso, que não é fácil para ninguém. E quem diz que não está falando a verdade. Tá? E ninguém é o escolhido. Né? Nós escolhemos, pelo menos isso nós fazemos. Nós escolhemos. E se fizermos essa escolha com conhecimento e também com o coração, essa escolha dificilmente não será profícua. Então, pensem nisso. Lembrem-se disso para tudo. Tá bom? Obrigada. Agradecendo aqui a presença de vocês em nome do CAEL. E agora a gente vai abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? É que algumas pessoas que eu converso também sobre o grego perguntam sobre ótimo. Muitas pessoas com quem eu converso também que pensam no grego perguntam sobre o grego bíblico, se isso entra na graduação. Isso não faz parte, né? Não, porque a graduação do grego é o grego clássico. Então, nós vamos no máximo até o período helenístico, esticando um pouquinho para o imperial e olhe lá. E já haverá controvérsia se isso é antiguidade clássica a rigor. Né? O grego bíblico é posterior, então é possível estudá-lo? Sim. Faz parte do programa? Não, porque não é da essência da formação aqui. Então, se você quiser estudar, você vai estudar a parte, você vai fazer, e você poderá, por exemplo, na pós-graduação, se houver um professor, se você for fazer em língua, se houver um professor que possa te orientar, você vai fazer essa parte. Mas isso não está na essência, porque a essência é a formação clássica. Aí a formação clássica é toda AC, antes de Cristo. Né? Com uma pernadinha meio, um pouquinho ali até o AD e malemal. Tá certo? Mais alguma pergunta? Não? Então... Acho que vai responder. Pode perguntar. Acho que... Perdão, eu não sei se foi falado e eu perdi, mas
não sendo do grego, eu consigo puxar as matérias de língua tranquilamente? Tranquilamente. Amado. Então, veja bem. Como disse Cremilda, veja bem. Assim, então, você poderá fazer. Todas as disciplinas do grego são oferecidas para todo mundo. Elas são obrigatórias para quem faz bacharelado, inclusive língua. E optativas para os demais. Acontece muitas vezes de ter colegas da filosofia, por exemplo, fazendo as disciplinas de língua grega aqui, porque querem fazer filosofia antiga, então vão ter que ler Platão no original. Agora, veja, você vai estar fazendo o seu bacharelado. Você ouviu aqui tudo que se disse sobre a necessidade de comprometimento com o curso de língua grega, se você quiser de fato aprender o grego e ter essa formação. Se você tem já o compromisso com 2 bacharelados e com as matérias desses 2 bacharelados, escolher língua grega como optativa vai exigir um grande compromisso seu. Precisa saber o tamanho das suas pernas. Porque se você fizer língua 1 de qualquer jeito, você não vai ser aprovado. Se você não tiver tempo, porque você tem uma pilha de matérias obrigatórias, então faço optativa, né? E aí dedico menos para a optativa, porque ela é optativa, você não vai ser aprovado. Você não vai aprender nada. Então, quer dizer, querer fazer outra língua e o grego é complicado. Você pode? Pode. Depende do teu comprometimento. Agora, quando é que você vai conseguir fazer língua grega e outra língua? Você vem fazer à noite, né? Porque os horários das línguas, eles batem. Então, você não consegue fazer ao mesmo tempo francês e língua francesa e língua grega. São os mesmos dias. Então, você vai ter que vir em outro período, você vai ter que fazer à noite, não sei. Mas não é alguma coisa viável. Assim como também você não está no grego e vai fazer francês de optativo. Porque também não é um curso para aprender língua. Né? Então, fazer língua grega de uma maneira descomprometida, ou só como optativa, você não vai conseguir. Se você tiver compromisso, aí é outra história. Mas você vai ter que, veja, nem tempo na grade você consegue. Você vai ter que vir em outro período, etc. Não é uma coisa fácil. Não, tranquilamente não. Diga. E as literaturas? As literaturas, como eu disse, são inclusive, as disciplinas de literatura, elas têm todas 2 créditos. Então, o IEC, 2 vezes por semana, né? São 4 créditos. As disciplinas de literatura grega são todas, deixa ali o slide das disciplinas, são todas de 1 crédito. Então, todo semestre tem uma literatura com uma aula 1 vez por semana. Ela é aberta para todos os alunos. O que nós fazemos quando estamos dando? A gente tem salas em que a maioria é de alunos de outras habilitações. Né? Então, o que nós fazemos nós damos o curso para todos, então a perspectiva é de que temos que falar para todos, e aí a gente identifica os elementos do grego, os alunos do grego, para tentar fazer alguma coisa a mais ou diferenciada com eles, às vezes em termos de avaliação, de uma coisa específica, porque também, às vezes, o que acontece é que os alunos não seguem o período ideal, que não é o caso das 2 alunas sensatas ao meu lado. Né? Então, às vezes, o aluno, se ele não segue o período ideal, por exemplo, se eu estiver dando, eu vou dar lírica. Lírica é no 3º semestre do grego. Né? Cadê lírica? Está no 5º período no total. É o 5º. Estou adiantando. Então, aí, se eu estou ali, se os alunos estão seguindo o período ideal, eu sei em que ponto de língua grega eles estão. Então, eu posso cuidar de alguma coisa específica, porque estarão todos no mesmo pé. Mas se tem aluno assim que, eu estou no 1º ano, resolvi fazer lírica grega antes de épica grega, aí ele não vai saber nada de grego ainda. Então, quer dizer, tem uma certa lógica. Mas veja, todo mundo, a maioria de fora, muitas vezes a gente tem assim, tragédia, tem gente da ECA, tem gente do direito, inclusive porque essas disciplinas são optativas livres, então às vezes tem aluno até de outros cursos. Então, nesse sentido, né, e é uma aula 1 vez por semana, então digamos que é uma optativa light.
que ocupa pouco tempo na grade e que, claro, gente, do ponto de vista de dificuldade, é mais ou menos um IEC aprofundado. Todas as disciplinas de literatura, porque você vai ficar 6 meses com Homero, por exemplo. Né? Então aí, agora, quanto eu tenho que ler todo Homero? Você tem que fazer o que você tem que fazer. Cada um decide qual é o seu nível de comprometimento com a disciplina. Né? Então, como você vai fazer? Se você quiser fazer da melhor maneira possível, você vai se empenhar. Se você quiser fazer do jeito que dá, você vai fazer do jeito que dá. Quer dizer, isso depende de cada um. Agora, é claro que é um curso de língua 2 vezes por semana. Língua... qual que tem 3? Língua 3 e 4 são 3 vezes por semana. Então, pense como é muito mais pesado na grade. Tá? Então, tem essa diferença. Eu queria fazer um complemento. Eu sei que vocês vão ter mais para frente um dia aqui da semana de habilitações para licenciatura. Bom, mas de qualquer maneira eu só queria dar essa dica assim de façam a licenciatura do português. Eu acho muito importante. Eu comecei esse ano, vou fazendo aos poucos, porque não era meu interesse inicial, meu compromisso mesmo era com bacharelado, eu já sabia que ia ser bastante difícil conseguir terminar, mas eu resolvi começar a licenciatura agora e pretendo continuar fazendo aos poucos, de acordo com as possibilidades lá do trabalho, mas eu deixo essa dica, enfim, essa indicação para vocês. Se possível, fazerem a licenciatura, irem fazendo junto com o bacharelado, pegando uma matéria por semestre. Eu falo por mim assim, que não é exatamente uma área que me interesse tanto, essa área da educação. Mas a gente, além de pensar que nas questões do ensino e do estudo, por interesse, por amor, enfim, tudo isso, a gente também tem que pensar nas questões de mercado, não dá para a gente ignorar. Até porque, desde que eu entrei aqui, nesses últimos 5 anos, muita coisa mudou e em termos de mercado de trabalho para pior, né? Então, eu acho que a licenciatura é uma oportunidade a mais que vocês vão ter de contratação, para fazer algum tipo de concurso em prefeitura, estado, até nas escolas particulares eles também exigem. Então, assim, pode ser que não entre safra de, mas eu quero seguir carreira acadêmica, pode ser que calhe de vocês estarem no período como o que a gente está vivendo agora, que não tem bolsa, que as pessoas estão com dificuldade, né, para conseguir financiamento de pesquisa. Então, num período como esse, no entre safra, assim, a licenciatura, vocês poderem dar aula, trabalhar em escola, pode ajudar enquanto, enfim, vocês precisam dar aquela pausa para depois seguir com o sonho, sabe? Então, assim, acho que é importante a gente falar aqui nesse momento de semana de habilitação, de calouro, de primeiro ano. Sonho é uma palavra que a gente está sempre na nossa cabeça, a gente falou isso aqui várias vezes, mas pensem também no sentido prático. Todas as reformas que houve, trabalhista, previdência, a carreira de docente, assim, e para isso a licenciatura é fundamental, pode ajudar bastante vocês, e também vocês podem se descobrir nessa área, podem gostar muito da área de educação, mas é uma possibilidade a mais. Então eu acho que nesse momento não é muito inteligente assim, a deixar de fazer. Está aqui mesmo, não precisa outro vestibular, já está na USP. Às vezes as pessoas saem e se formam no bacharelado e voltam depois para tentar entrar na licenciatura. Enfim, vocês já podiam ter feito desde o começo. Então vão fazendo aos pouquinhos, a dica que eu deixo para vocês. Lá atrás? Vamos lá. no microfone. Ou solte a voz. Não, eu morri de vergonha muito, eu não falo pra um monte de gente. Fala, Eu só queria fazer um adendo, eu sou do grego também. E uma coisa, para quem está pensando no grego, existe um projeto da professora Paula Correia chamado Mínimos, que é um projeto em que os alunos do grego e do latim têm a oportunidade de dar aula na Amorim Lima, que é uma escola municipal que tem aqui perto. Porque os alunos da Amorim Lima têm grego e latim como obrigatórias na grade. Então, são alunos do 5º ano, os do latim, e do 7º ano, os do grego.
Então, a gente trabalha nesse projeto e é uma oportunidade muito legal, tanto para quem está nas clássicas, para expandir, né, para proporcionar o conhecimento do grego, o acesso ao grego e ao latim para crianças, assim. E também é uma oportunidade muito legal para quem está pensando em dar aula no português, porque você tem muita liberdade para explorar métodos de ensino, tudo isso. Então, é um contato direto com a sala de aula já durante a graduação. E tem bolsa também. Então, Júlia, muito obrigada por lembrar. Tem bolsa e tem bolsa garantida. O Mínimos é um dos projetos mais importantes de extensão da Universidade de São Paulo hoje, né? É um projeto que, inclusive, é apoiado pela reitoria, enfim, porque empenha os alunos numa atividade de docência, quer dizer, e tem outras escolas interessadas, quer dizer, é um projeto já de alguns anos. No primeiro ano eu até fizeram uma festa do grego e do latim. Eu não fui dar aula não, eu fui cozinhar, eu fiz moussaka. Fui ensinar as merendeiras a fazer moussaka, né? Que é uma comidinha grega. Então, é muito legal. E também, além de tudo que a Júlia falou, tem o seguinte: você aprende mais quando você tem que ensinar. Porque você tem que estudar muito e se preparar muito para poder ensinar. Então, assim, para os alunos que estão participando, é uma maneira de intensificação, né, do que eles estão aprendendo. Então, tem um vídeo sobre o Mínimos no YouTube. Se vocês colocarem Projeto Mínimos, eu depois posso até mandar o link, enfim, para os meus alunos, e aí vocês disseminam a informação. Tem um documentário feito por alunas da ECA, de cinema, que é bem legal, com entrevista aos próprios alunos ali. Uma belezinha, os meninos ali, os pequenininhos, falando, né, do projeto. Então, Júlia, muito obrigada por ter trazido isso, a lembrança aqui. Mais alguma pergunta? Tinha alguém ali atrás que eu vi que desistiu? Então, eu posso só deixar uma frase para o final? Não vai ficar muito bom porque eu estou lendo e traduzindo junto. É um livro em italiano de uma professora, porque na Itália tem no liceu, né, na escola mesmo, tem o grego, né? E ela escreveu um livro chamado La Lingua Geniale, né? A Língua Genial, 9 razões para amar o grego, né? E ela diz o seguinte, um pouco para tirar qualquer mistificação, né? O grego antigo, o que quer que tenha sido dito a seu respeito, é acima de tudo e antes de tudo uma língua. Uma língua cada língua com cada uma das suas palavras serve a pintar um mundo. E este mundo é o vosso. É graças a uma língua que podemos formular uma ideia, dar voz a uma emoção, comunicar como estamos, exprimir um desejo, escutar uma canção, escrever poesia. Nesse tempo nosso, em que da comunicação veloz, por emojis e etc., estamos perdendo, pouco a pouco, a capacidade de falar uma língua, qualquer que ela seja, de compreender e de se fazer compreender, de dizer coisas complexas com palavras simples, verdadeiras e honestas. Esta é a potência do grego antigo. Então, para aqueles que quiserem conhecer esse mundo, desde já, bem-vindos. E para os que quiserem continuar visitando o mundo grego em outras formas, serão sempre bem-vindos. Obrigada. Bom, muito obrigada. Eu queria agradecer em nome do CAEL, professoras, alunos. Foi muito bom. Espero que quem esteja pensando no grego tenha, né, ficado com menos angústia, incentivado. E é isso, gente. Então, muito obrigada pela presença. E amanhã a gente tem na sala 171 o espanhol e o árabe. Beleza? Até amanhã. Obrigada.